Senhor. Nós abrimos o nosso coração agora para ouvir a Tua palavra, não queremos nos distrair com nada, não queremos deixar o nosso corpo presente aqui, mas a nossa mente longe. Não, Senhor, em nome de Jesus, guarda os nossos corações, as nossas mentes, que possamos ouvir a Tua palavra e ela faça morada em nós e que nós possamos ser realmente abençoados pela Tua palavra. Abençoa o Teu servo e usa ele para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus é bom, amém? Você está feliz aí? Glória a Deus, que Deus é bom, né? Deus é o nosso papai, nosso pai que corrige, não é? Se você não é corrigido por Deus, você não é filho. Então, quem quer ser corrigido por Deus? Que todos nós precisamos, irmãos, não tem jeito, amém? A gente é falho e está precisando, caminhando, crescendo, amém? Irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre algo que Deus colocou no meu coração, e, na verdade, assim, sobre várias coisas. A primeira delas é que Deus tem falado muito com a gente sobre família. Então fala assim comigo, família. Deus quer a minha família. Amém? Deus quer a sua família, a minha família, Deus quer a nossa família. E nós como igreja somos uma família. Sim ou não? Nós somos a família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Amém? E é sobre isso que eu quero falar, sobre família. Sobre como nós, como homens, cadê os homens aí? Levanta a mão, homem. Você que é homem de Deus. Agora levanta a mão só os que são pais de família, que já têm filhos, têm esposa, casaram já. Levanta a mão, irmão. Amém, irmãos? Isso aí. Então os homens de Deus, casados, que têm família, a palavra é não só para você, mas especialmente para nós. Amém? Queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Isaías 38. Quando Deus fala com Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as igrejas da terra. É isso? Em ti serão benditas todas as famílias. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Isaías 38 fala assim: por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Tem alguma versão aí com os irmãos que fala assim: põe a tua casa em ordem? Amém? Você tem essa versão? Amém. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Então a sombra no relógio do sol de Acás recuou 10 graus. Amém? Então aqui a gente vê a história do rei, na verdade um pedacinho da história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que fez a vontade do Senhor. Ele destruiu ídolos falsos, destruiu altares, reconstruiu a casa do Senhor, a adoração, restaurou a adoração ao Senhor. Então ele era um homem que, como ele fala aqui, em algumas versões fala, que ele tinha uma sincera devoção ao Senhor. Ele queria muito agradar ao Senhor. Esse era o rei Ezequias. Amém?
Então ele era um homem que temia Deus, ele era um homem que queria agradar a Deus. Quantos aqui são homens que querem agradar a Deus? Todos nós queremos agradar a Deus, amém? E as mulheres que querem agradar a Deus, onde estão? Amém? Então nós, como famílias do Senhor, como homens e mulheres de Deus, que têm filhos, e filhos de Deus, e filhos do Senhor, e filhos também de pais, às vezes que não são convertidos ainda, mas todos nós que estamos aqui, que fazemos parte da família do Senhor, queremos fazer algo que agrade o Senhor, sim ou não? Assim como Ezequias. Ezequias, ele tinha um coração sincero, ele queria agradar ao Senhor. E aqui nesse momento fala que Ezequias ficou terrivelmente doente. E essa doença que veio sobre Ezequias, o profeta ainda vem, imagina, se você está doente, você já fica mal, sim ou não? Aí, além de estar doente e de estar mal, vem o profeta de Deus, que você sabe que é um homem de Deus, como do tamanho de Isaías. Já pensou alguém do tamanho de Isaías chegar perto de você e falar assim, ó, essa enfermidade que você tem vai te matar. O que você ia pensar? Já era. Só que, assim, eu começo a pensar, olhar para o Ezequias, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, como que o Ezequias reagiu a essa situação. Muitas vezes, eu e você, a gente pensa muito nas coisas de forma errada. A gente já vai chegar onde eu quero chegar aqui com esse texto. Mas nesse momento aqui, a gente vê que Deus fala para Ezequias duas coisas. Quais são? Obrigado, irmã. Quais foram as coisas que Ezequias falou, ou melhor, que o profeta falou para Ezequias? Põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. Sim ou não? Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Essa é a enfermidade que vai te levar. Só que a impressão que dá, eu não sei você, mas muitas vezes nós, também, quando ouvimos uma palavra do Senhor, parece que a gente só presta atenção numa parte. Aconteceu isso com você? Você presta atenção numa parte e esquece o resto. E Ezequias aqui, parece que ele focou na parte que Deus falou, você vai morrer. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala assim, que imediatamente depois que o profeta Isaías saiu, ele orou ao Senhor, chorou amargamente virado para a parede. Ou seja, ele ficou extremamente mal. Quem não ficaria mal com uma notícia dessa? Que você vai morrer. Só que a gente é acostumado a pensar, principalmente nossa cultura brasileira, quem aqui tem alguém que está aqui tem testamento? Ninguém, né? Por quê? Que testamento você pensa, puxa, se eu fizer um testamento quer dizer que eu vou morrer. Meu irmão, é a coisa mais certa da vida que você vai morrer. É ou não é? Então, aqui a gente vê que o Ezequias, ele também não estava afim de morrer. Assim como nós, né? Ninguém aqui está afim de morrer. Mas, como diz o pastor Jamena, ele brinca, que a gente tem uma fila, né, uma senha imaginária, cada um tem uma senha aí, e ninguém sabe quando que vai chamar a sua senha, é ou não é? Pode ser daqui a 5 minutos, né? Daqui a 1 ano, daqui 10, daqui 15, daqui 20, daqui 3, você não sabe, nem eu sei, mas a gente sabe que uma coisa é certa, a gente vai, a não ser que Jesus volte antes. E Ezequias também estava pensando nisso, puxa, eu vou morrer, e eu não queria morrer, eu não quero morrer, eu não quero, o que eu vou fazer se eu morrer, né? Eu vou para a cova, e eu vou deixar tudo aqui para quem? Não, na verdade eu não estava nem pensando em quem ia deixar no lugar dele, ele estava pensando que ele não queria morrer. Então você vê aqui um certo egoísmo, sim ou não? Você concorda comigo? A gente está certo em pensar nisso? O Ezequias estava se portando como um egoísta, pensando só nele, sim ou não? E esse egoísmo dele fez ele ver só parte da mensagem do Senhor. Você vai morrer. Não fez ele prestar atenção na outra parte, que para mim é a mais importante. Por que para mim? Porque eu estou lendo a Bíblia aqui, a história já aconteceu, não é comigo, né? Então eu consigo perceber que a parte mais importante é a segunda, sim ou não? Mas se eu tivesse na pele de Ezequias, muito provavelmente, talvez eu focasse, né? Muito provavelmente eu focasse na parte da morte também. Por quê? Porque a gente é humano, falho, e se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, talvez eu continuasse pensando assim e não mudasse de ideia. É ou não é?
Mas graças a Deus que a Bíblia está aqui e serve para nos ensinar, sim ou não? Então aqui a gente vê que Ezequias, ele ficou tremendamente triste, chorou amargamente olhando para a parede, como alguém sem esperança nenhuma, e pediu para Deus: Deus, o Senhor sabe que eu te servi de coração sincero, eu tive um coração, uma sincera devoção. Alguém tem uma versão aí que fala sobre o coração? Nessa passagem? Coração perfeito. Então ele está falando para Deus: Deus, eu te servi com um coração perfeito. Que ousadia, sim ou não? Mas aí, quando a gente olha os atos de Ezequias, você fica até pensando: puxa, realmente ele serviu a Deus com um coração perfeito. Quantos de nós achamos que estamos servindo a Deus com um coração perfeito? A gente acha, não acha? Agora, se a gente está certo ou não, quem vai dizer? Só o Pai. É ou não é? E aqui a gente vê então que Ezequias recebe essa palavra e fica mal mesmo. Agora eu queria que você, além de se colocar no lugar de Ezequias, que você olhasse para um outro viés dessa mesma passagem, que está no livro de segundo livro de Crônicas. Um dia eu aprendo a falar direito. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Abre comigo lá que eu te espero. A gente vai ler do 5 até o 9. Segundo livro de Crônicas, perdão, não é do 5, é do 24 ao 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, do 24 ao 26. Você achou? Amém? A palavra do Senhor fala assim: por esse tempo Ezequias ficou doente, estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, agora presta atenção, Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Aqui a gente vê o outro lado, ou melhor, a gente vê a mesma história por um outro ângulo, sim ou não? A gente vê ela resumidamente. Aqui fala que o Ezequias, ele não correspondeu como devia. O Ezequias recebeu uma bênção de Deus, sim ou não? Vamos recapitular. O que aconteceu? O Ezequias estava terrivelmente doente. Aí o profeta chega e fala para ele: Ezequias, você vai morrer, põe a tua casa em ordem. Ou melhor, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Essa enfermidade que você está vai te matar. Ezequias ficou tremendamente triste, chorou, olhando para a parede, desesperado ali, falando: Senhor, olha para o meu coração. Eu servi o Senhor com um coração puro, com pureza de coração, um coração íntegro. E Deus teve misericórdia. E eu imagino Isaías está lá assim: Isaías, opa, parei, volta lá, Isaías, e fala para o meu servo que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Opa, sim senhor. Isaías fez meia volta no pátio, voltou correndo lá e falou: Ei, é o seguinte, a sua oração foi ouvida, você não vai mais morrer, Deus vai te curar agora, e você vai ficar mais 15 anos vivo. Uau, que bênção, sim ou não? Agora, o que será que o Ezequias fez, que mostra aqui nessa passagem que o Ezequias não correspondeu como devia, com a bondade com que foi tratado? Ele não teve gratidão. Mas o que você acha que aconteceu que ele demonstrou que ele não teve gratidão? Por que eu estou falando sobre Ezequias? Qual que é o foco? Porque eu falei aqui que eu ia falar sobre família, né? Sobre para os homens e tudo mais. O que você, homem, está achando que eu estou querendo chegar aonde com isso? Você já entendeu ou não? Não, misericórdia, então vou tentar ser mais claro. O que eu quero focar aqui, meu irmão, é que você e eu, como filhos de Deus e como pais,
Nós devemos colocar a nossa casa em ordem. Amém? O Ezequias, ele estava pensando assim, puxa, eu não quero morrer porque eu não quero morrer. Ele não pensou assim, eu não quero morrer porque eu não vou ter tempo de colocar minha casa em ordem. Eu não quero morrer porque eu preciso formar nos meus filhos um caráter aprovado. Eu não quero morrer porque eu quero que a minha casa esteja em ordem. Porque quando eu morrer, as pessoas que estão na minha casa não sintam a minha falta. Elas consigam sobreviver, elas consigam ter o sustento mesmo que se eu faltar. Ele não pensou em nada disso. Ele pensou que ele não queria morrer porque ele não queria morrer. E aí é porque ele não queria morrer. Ele não merecia. Ele achava que não merecia morrer. Por que eu vou morrer? Eu sou um rei tão bom, eu sirvo a Deus com tanta integridade, eu sirvo a Deus com um coração tão puro. Não é isso que você pensa muitas vezes? Só que, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você que pode te chocar. Mas o propósito de Deus é muito mais importante do que a sua vida. O que Deus tem para fazer através de mim e de você é muito mais importante do que a minha e a tua vida. Então, se a gente olha só para a nossa vida, a gente deixa de alcançar o propósito que Deus tem para nós. Se o Ezequias não tivesse parado para pensar no segundo ponto, ou melhor, no ponto mais importante da mensagem, que é, põe a tua casa em ordem, quando o profeta volta e fala, Ezequias, você vai viver mais 15 anos, ele ia dar um pulo de alegria e falar, eu tenho 15 anos para formar o caráter de Deus nos meus filhos. Eu tenho 15 anos para gerar alguém que vai me substituir no reino e que vai fazer diferença e que vai levar Israel para frente. Agora, outra coisa interessante é que o Ezequias, a falha de Ezequias, veja, foi Ezequias que falhou, sim ou não? Quem que ficou orgulhoso? Então vamos ver, Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. O fato de Ezequias não ter correspondido com o que o Senhor tinha falado para ele, fez com que não só ele sofresse as consequências, mas que todo Judá, Jerusalém, sofresse as consequências. Ou seja, o corpo dele, o corpo no sentido de o reino. Deus, através de Jesus, estabeleceu um reino espiritual, que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, é o reino de Deus aqui na terra. Deus reina por meio da igreja. Deus está estabelecendo o seu reino, está demonstrando os sinais do seu reino. Ainda não vemos um reino plenamente concluído, porque temos a oração do Pai Nosso, inclusive. Venha a nós o teu reino. Mas a gente tem demonstrações do reino de Deus no nosso meio. Amém? E o reino de Deus é a coisa mais importante. Deus quer estabelecer o reino dele aqui na terra. Amém? Por meio de Jesus Cristo. Isso é o que importa na visão de Deus. Esse é o propósito. É estabelecer o reino. Então tudo que a gente faz tem que ser pensando nisso. Então a minha e a tua vida, o nosso propósito de vida é o quê? É servir ao rei do reino. Para que o reino seja estabelecido. E o Ezequias, como o rei desse reino, o fato dele ter falhado, fez com que outras pessoas ao redor dele sofressem. Lembra quando o apóstolo Paulo fala que, porque alguns tomam a ceia do Senhor, sem discernir o corpo de Cristo, eis aí a causa, porque há entre vós, não poucos, mas muitos, que estão o quê? Fracos, doentes, e não poucos que dormem, no sentido de morrer, estão mortos. Então você vê, o pecado de alguns no meio da congregação exerce influência sobre toda a congregação. Por quê? Porque a pessoa não está discernindo o corpo de Cristo. Ela não está entendendo que o que ela faz não é mais só nela que acontece, mas é em todo o corpo de Cristo. Então, pensa você, homem de família. O meu e o seu pecado não influencia só a mim e a você, mas influencia toda a nossa casa. Tudo o que a gente faz influencia a nossa família. Então, não é à toa que nós somos a cabeça, né, na casa.
O marido é o cabeça, não é o cabeçudo. Não é para ser o cabeçudo. O marido é o cabeça no sentido de que ele é o responsável, ele é aquele que vai dar direção para a família. Amém? E aqui o Ezequias recebeu uma ordem clara do Senhor. Ezequias, eu quero que você ponha em ordem a tua casa, porque você vai morrer. O Ezequias se encheu de orgulho, porque recebeu uma bênção, não olhou para a segunda parte, ou para a primeira parte da mensagem, e não se importou em colocar em ordem a casa dele. Ah, mas como que você está falando isso? Eu vou te mostrar na Bíblia. Abre comigo aí em Isaías, capítulo 39 agora. Está lá Ezequias, curadão, faceirão, sentado no seu reino, né? E lembra que a gente acabou de ler que ele recebeu um sinal miraculoso, sim ou não? Eu não sei qual era a doença, mas fala que, a gente talvez leia aqui, fala que ele foi curado, foi um sinal miraculoso. Olha só o que acontece no 39, fala assim: pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônios, e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal, e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Uau! Então o profeta Isaías foi ver com Ezequias e lhe perguntou. Isaías é demais, né? O que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Os meus tesouros? Lembra que o orgulho tomou conta do coração? A gente não tem nada que Deus não tenha dado. E se a gente tem, foi porque Deus deu. Meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Você sabe o que é eunuco? Imagina. Os descendentes de Ezequias iam se tornar eunucos no palácio do rei da Babilônia. Além de todo o tesouro, tudo que ele mostrou, ser levado para a Babilônia. Agora olha o final é melhor, gente. Olha que tremendo isso. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é, joia, é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Uau! Se eu estou bem com Deus, a minha casa que se exploda. Se eu estou bem no meu reino, se não está faltando nada para mim, os meus descendentes, estou nem aí com eles. Se eu tenho o que eu preciso aqui agora, que se lasque. Se eu vou ter paz, está ótimo. Onde está o pensamento no futuro? Aonde está? Põe em ordem a tua casa. Aí você fica pensando assim: meu Deus do céu. Eu não sei você, mas eu me choco. Eu estou me chocando com isso e tenho pensado muito sobre isso. Porque assim, Deus falou que em Jesus, ou em Abraão, a gente sabe que Jesus é a raiz, né, de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Sim ou não? Então o propósito de Jesus vir à terra não é só abençoar você individualmente. Não é só salvar você individualmente. Mas é salvar você e a tua casa.
Por isso que quando aquele cara, aquele carcereiro lá, ele se converte na família toda, né? O Paulo fala, olha, se você crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e toda a tua casa. Toda a tua casa. Deus não quer só você, Ele quer toda a tua casa. Amém? Ele não quer só consertar a tua vida, dar um tapa, dar um jeito. Ele quer fazer você de novo, de forma que você alcance toda a tua casa. Amém? Esse é o propósito de Deus, abençoar as famílias da terra. E nós, como homens, temos responsabilidade nisso. Se a gente não parar para pensar, Deus, como que eu faço? Meu Deus do céu, eu tenho que pôr em ordem a minha casa. Se isso não te traz temor, meu irmão, quero te convidar a meditar sobre isso nessa noite. Eu e você, como homens de Deus, nós temos que tomar posse dessa palavra e falar, Deus, eu não sei como pôr em ordem minha casa, mas eu quero. Porque às vezes a gente fica pensando, não, eu quero, é pesada essa palavra, eu não estou falando que é leve, não é leve, a palavra de Deus não é leve mesmo. É pesado isso, você pensar, puxa, eu tenho que pôr em ordem a minha casa, eu tenho que pensar no dia que eu vou morrer, eu tenho que fazer um testamento. Você já pensou em fazer um testamento? Às vezes até dá uns arrepios, né? Puxa, nem comprei terreno em cemitério. Mas e aí, quando eu morrer, minha esposa vai ter que correr atrás de terreno e cemitério, vai me enterrar onde? Vai ter que comprar caixão. Nossa, mas pensar nisso, meu irmão, tem que pensar. Tem que pensar em tudo. Como que vai estar minha família? Como que vai estar os meus filhos? Como que eu quero que os meus filhos estejam? Isso é sério demais. Aí você pensa assim, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Fala isso. Pode falar. Fala aí que eu quero ouvir. Isso. Pô, irmão, me ajuda aí. Então vamos lá. Já que você acha que foi só lá no Antigo Testamento, abre comigo aí a primeira carta. Tipo, agora é carta, eu acertei, hein? Primeira carta de Timóteo. Perdão, de Paulo. Acertei em partes, né? Primeira carta de Paulo para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler um pouquinho aí. Fala assim a palavra de Deus. Esta é uma afirmação digna de confiança. Ou seja, Paulo está falando, isso que eu estou falando é sério. Amém? Então fala assim comigo, é sério. Agora os homens, é sério. Amém. Agora as mulheres, é sério. Isso, amém. Então vamos lá. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher. Então aqui, o Paulo vai começar a descrever as qualidades de alguém que quer ser bispo. Bispo é líder, alguém que vai liderar alguém que vai servir de exemplo para alguém. Alguém aqui quer servir de exemplo para alguém? Não responda ainda, a gente já vai chegar lá. Fala assim, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter uma boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso, e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, então até aqui a gente está falando dos bispos. Aí você pensa, mas eu não quero ser bispo. Não, bispo, eu não quero. Estou safo. Está no Novo Testamento, é para mim, é nova aliança, mas eu não quero ser bispo. Então fala assim, eu não quero ser bispo. Tá bom, você quer ser bispo, né? Amém. Então, se você quer ser bispo, você tem que seguir essas qualidades. E a gente às vezes se engana, a gente pensa que cargo de bispo é na igreja. Mas você é um bispo na sua casa.
Quando você pensa nisso, eu sou bispo dentro da minha casa. Os homens, tá? Os homens, vocês são bispos dentro de casa. Amém? Você é o chefe da família. Você é o cabeça do lar. Amém? A esposa é sua auxiliadora idônea. Ela é a sua ajudadora. É que nem minha esposa brinca, é assim. É como se você estivesse, a sua família fosse um avião. Você é o piloto, homem, e a esposa é o copiloto. Se ela vê que o avião vai cair, ela vai falar, o avião está caindo, o avião está caindo, o avião está caindo, né? Ela fala, se o cair, o problema é seu, porque você é o chefe, eu só vou falar, está caindo, presta atenção, olha lá, o equipamento está pitando, está caindo, estou te avisando, está caindo, se você não pegar esse negócio aí, vai cair. Esse é o papel da esposa. O marido é aquele que puxa o manche. Faz assim comigo. Uou, levanta aí, irmão. Está caindo o negócio, levanta. Amém? Você tem que levantar, senão vai cair. Então, o marido é bispo dentro da sua casa. Amém? Você toma posse disso? Você acredita nisso? Você é bispo. Aqueles que não casaram ainda, cadê os solteiros aí? Levanta a mão, os solteiros. Futuros bispos, né? Amém? Continuando, no versículo 8 fala assim: da mesma forma, os diáconos. Então, mesmo que você não queira ser líder, você fala, eu não quero ser líder. Ou você pensa assim, eu sou jovem ainda. Cadê os jovens ainda, né? Então, você não é bispo, mas você é servo. Sim ou não? Você é servo na sua casa. Você serve o seu pai e a sua mãe. Amém? Para que o avião não caia, você é o aeromoço e a aeromoça. Amém? Você vai levar lanche, você vai fazer, ver se está todo mundo bem, você vai auxiliar nesse sentido. Amém? Então, você é servo. Tem que ser. Olha lá. Como? Não dá ideia? Não, estou dando ideia. Eu quero dar ideia, bastante ideia. Amém? É muita ideia que quer jogar na sua cabeça. Continua assim. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Aqui entra as mulheres. A mulher, às vezes, eu ouvi uma vez um pastor falando o seguinte, que o homem, ele tem autoridade. Amém? Então fala assim, homem tem autoridade. Então fala assim, eu tenho autoridade, homem. Amém. A mulher tem o poder. Se a mulher resolve exercer o poder dela, sem se submeter à autoridade do marido, o avião cai. Ela puxa o manche, ela faz alguma coisa lá, não, ele não está vendo, é agora. Acelera o avião e o troço tomba para um lado e cai. Por quê? Porque a mulher tem o poder. Só que ela tem que saber usar isso debaixo da autoridade do marido. E as mulheres sabem que elas têm o poder. E aí que está o problema, às vezes elas querem caluniar. Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo outro. Né? E aí entra num jogo de, não pode. Ou você não faça isso que eu vou fazer aquilo outro e tal. Faz chantagem. Amém? Não pode. O papel da mulher é auxiliar o marido. Amém? Falar coisa que não é verdade do marido. Amém? Ninguém faz isso. Amém? E não pode fazer. Você tem que profetizar na vida do seu marido. Amém? Se ele ainda não é aquele príncipe encantado que você desejaria, continua orando e profetizando em nome de Jesus. E faça bem o seu papel, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Amém? O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem os seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Muitas vezes a gente quer o respaldo dos outros. A gente quer que às vezes o nosso vizinho
alcance Jesus por meio da gente. Só que a gente não está sendo um servo, a gente não está sendo um diácono, a gente não está sendo um bispo dentro da nossa casa. E a gente não está servindo de exemplo para ninguém. E aqui ele está falando que se você for um bom diácono, se você exercer bem o serviço de diácono, você vai ser reconhecido. As pessoas vão se reconhecer. E você vai ter autoridade e ousadia no nome de Jesus. Você vai conquistar isso no nome de Jesus como? Sendo um servo, primeiro dentro da tua casa. Já percebeu como isso é sério? Isso vai além da igreja. Que às vezes dentro da igreja a gente fica aqui o quê? 2 horas, sim ou não? Você consegue ficar com uma bola, pensa numa bola grande, sabe aquelas bolas de parque? Se eu falar assim para você, olha, você ganha, te dou R$1.000 se você ficar 2 horas segurando essa bola embaixo no fundo da piscina. Você vai se esforçar e vai tentar fazer ela ficar lá embaixo? 2 horas? Bico. Não é? Eu deito em cima dela e fico lá. 2 horas, deixa ela lá embaixo. 2 horas aqui dentro você consegue mascarar muitas vezes quem você é de verdade. Mas na sua casa você não consegue esconder quem você é de verdade. Na sua casa você sabe, as pessoas que da sua casa conhecem você exatamente. Elas sabem quando você vai no banheiro, elas sabem o que você fez no banheiro, elas sabem o que você anda falando, aquilo que você não fala, aquilo que você fala. Ela sabe se você fala palavrão ou se você não fala. Que na igreja, muitas vezes, a gente veste uma máscara de santo. É ou não é? Religioso. E é aí que está o engano. Porque se a nossa liderança começa dentro de casa, é muito mais importante o que eu faço dentro da minha casa do que o que eu vim fazer aqui. E se eu pensar nisso e começar a trazer isso para dentro da nossa realidade, fazer isso dentro da nossa casa, aqui dentro vai ser um reflexo do que é lá na minha casa. Por isso que eu estou falando que é difícil. Fica quieto, criança. Ó, tá vendo que o pastor está falando, mandando levantar? Levanta. Não quero, tal. Isso começa em casa. Aqui vai ser um reflexo do que eu faço na minha casa. Por isso que eu falo que é difícil. Mas o porquê que é difícil? É difícil se a gente tenta fazer sozinho. É difícil para a gente chegar para o pai e falar, pai, é muito difícil, eu não consigo sozinho. Quando Deus criou Adão, Ele falou, governe sobre tudo. Você acha que ia ser fácil? Ah, mas o Adão tinha uma super inteligência. Será que o Adão tinha uma super inteligência ou ele tinha uma super conexão com o pai? Pense nisso. Jesus veio restaurar a nossa conexão com Deus, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, para que nós façamos o nosso papel dentro da nossa casa, porque não adianta eu ser cristão, o próprio Paulo fala, não adianta você querer ganhar o mundo e perder a sua alma, perder a sua família, a sua casa, porque se você perder a sua alma, meu irmão, aqueles que estão perto de você vão afundar junto, porque aqueles que estão o dia inteiro com você, aqueles que vivem com você, eles estão o tempo inteiro olhando para você. Eles sabem quando você está bravo, eles sabem quando você está mentindo, eles sabem tudo. E outra coisa interessante aqui é que fala que os diáconos, eles devem ser aprovados. Fala assim no versículo 10. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Queria que você voltasse comigo lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 32. A gente está acabando, tá? Tenha fé. Capítulo 32, versículo 31. Espera aí que eu errei. Não é isso, não. Ah, sim, é isso mesmo. Fala assim: no entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias,
para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração, ou para revelar a ele o que estava no seu coração. Eu creio mais nessa versão. Deus queria revelar para o próprio Ezequias o que estava dentro do coração de Ezequias, porque Deus conhece o nosso coração, amém? Então Deus se afastou de Ezequias para saber o que o Ezequias ia fazer. A gente quer ser filho maduro, sim ou não? E o filho maduro, ele tem que imitar o pai, mesmo quando o pai está distante. Mesmo quando o pai não está pertinho da gente, a gente tem que saber, puxa, o meu pai faria isso. Quantas vezes o Mateus já contou histórias do pastor, dele falando, olha, eu fiz isso, o meu pai faria isso, o Jô também, já, né? Eu via meu pai fazendo, eu vi meu pai fazendo tantas coisas em casa, eu aprendi a fazer. O filho vê o que o pai faz. Só que tem um momento que o filho está sozinho. Isso é natural. Por quê? Porque faz parte da prova. Faz parte de eu e você sermos provados e aprovados. Então aqui, quando Paulo fala para Timóteo, olha, espera, deixa esse pessoal passar pela prova. E se eles forem aprovados, então você pode chamar eles de diáconos, dentro da igreja. Mas dentro de casa eles já são diáconos. Amém? Por quê? Porque a igreja começa na casa. Você tem uma igreja dentro da sua casa. Amém? Você recebe essa palavra? Você crê nisso? Você crê que você é um líder dentro da sua casa? Homem. Amém? E mulher, você crê que você tem um papel de auxiliadora, daquela que vai andar junto, de mão dada com seu esposo, para edificar a sua casa? Amém? Filhos, vocês entenderam que vocês são servos dentro dessa família? Que vocês estão ali para servir os seus pais, para que os seus pais exerçam aquilo que eles têm que fazer. Por isso que fala assim, às vezes o filho, né, ele fica irritando o pai, e o pai provoca o filho. Então o filho tem que aprender a ser filho com Deus, e o pai tem que aprender a ser pai com Deus. É difícil? É difícil. Eu não falei que ia ser fácil, Jesus não falou que ia ser fácil, a palavra de Deus não fala que é fácil. Amém? Mas se a gente achasse que é fácil, a gente ia tentar fazer sozinho. Agora, como a gente sabe que é difícil, você tem que entender que você precisa de ajuda. E eu queria que você pensasse agora, como que você vai corresponder com essa palavra? Não é a minha palavra. Eu só trouxe aqui alguns apanhados de histórias para deixar mais claro aquilo que já está escrito aqui. Aquilo que Deus deixou para a gente. Amém? Você crê nisso? Então, a palavra é dele. Como que você quer corresponder a essa palavra hoje? Qual é a sua atitude a partir de hoje? É isso que Deus quer saber de nós. Deus não quer saber o quanto você sabe da palavra, mas Ele quer saber o quanto você pratica da palavra. O quanto a palavra de Deus está viva dentro de mim e de você. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, que você orasse agora. Que você colocasse o seu coração diante de Deus. Você se encaixa em um desses personagens. Ou você é líder na sua casa, ou você é servo, ou você é auxiliadora idônea. Mas todos nós temos um papel e uma responsabilidade para que a noiva de Cristo seja edificada, para que a noiva de Cristo seja formada, seja ataviada. Deus não vai vir buscar uma igreja, uma placa, mas Ele vai vir buscar uma noiva. E essa noiva é composta por famílias. É a família de Deus. A carta aos Efésios fala que o pai procura uma esposa para o filho, uma família para si e um templo para o Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos a noiva de Cristo e a família de Deus. Como você quer que a sua família esteja quando você partir?
Lembre-se que os seus filhos e você, a sua esposa, todos nós, somos seres eternos. Nós vamos passar a nossa eternidade ou com o Pai, ou longe do Pai. Mas todos nós somos eternos. E a eternidade já começou, meu irmão. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Seu Filho, Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Essa é a vida eterna. O Senhor nos chamou para ter comunhão, o Senhor nos chama como filhos. E agora nós somos filhos, e o que havemos de ser ainda não foi revelado, porque tal como Ele é, nós somos neste mundo. Você é igual a Jesus, você é reflexo dele aqui. Não aceite ser menos do que Ele é. Não aceite menos do que Ele tem para a tua família. O Senhor é quem sabe os planos que tem a nosso respeito. Planos de paz, de mal, de bênção e não de mal. Para nos dar um fim. O fim que eu e você desejamos. Mas para isso o Senhor nos disciplina. Para isso o Senhor nos chama. Para isso o Senhor às vezes se afasta e espera que a gente tome a decisão certa, porque Ele tem nos ensinado. Ele tem nos ensinado. Pai, em nome de Jesus, olha para cada um de nós aqui nessa noite, Pai. Que cada um de nós possa corresponder à Tua palavra, Pai. Pai, é difícil edificar nosso lar, é difícil, Pai. É difícil, Deus, eu não consigo sozinho, Pai. Eu não consigo sozinho, Pai. Por isso eu clamo pela Tua ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Pai, como pais de família, Deus, eu clamo a Ti, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a edificarmos a nossa casa, Pai. Ajuda-nos a colocarmos nossos filhos nas Tuas mãos, Pai. Ajuda-nos a prepará-los, Senhor, como flechas, Pai. Como flechas polidas que vão ser lançadas pelo Senhor, Pai, para cumprir o propósito deles, Pai. Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos para que a gente possa ver, Senhor, toda a terra, tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias, Senhor. Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor abra os olhos, Senhor, dos homens aqui nesse lugar, Pai. Dos homens, dos pais de família, Senhor, para que eles vejam os seus filhos, Senhor, como flechas sendo polidas, que estão nas Tuas mãos e que vão ser lançadas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. Homens valorosos, Pai, que sabem o que querem para os seus filhos, Senhor, que sabem profetizar para os seus filhos bênção, Senhor, que sabem, Deus, como cuidar dos seus filhos, como cuidar das suas esposas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abra os nossos olhos, Pai, porque a igreja começa na minha casa, a igreja começa na casa de cada um de nós aqui, Pai. Não adianta a gente tentar fazer de conta que vive igreja só de domingo, só no salão, Paizinho. Nós temos que viver a igreja todos os dias dentro da nossa casa, porque esse é o propósito, foi para isso que o Senhor nos chamou. Livra-nos, Senhor, do orgulho de acharmos que sabemos fazer as coisas sozinhos, Pai, porque nós não sabemos nem orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Senhor, por isso eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, abra os olhos dos homens aqui presentes, abra os olhos dos pais de família, abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver os nossos filhos com os Teus olhos, Pai. Não importa a nossa limitação, não importa a nossa pequenez, Senhor, porque eles são Teus. O Senhor colocou eles debaixo do nosso cuidado, mas antes de tudo eles são Teus. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Sola, sola, ida na aula.
Eu sei que cada um aqui, irmão, tem um testemunho tremendo de vida. Que cada um aqui foi tirado de trás das malhadas. Que hoje está aqui. Porque o Senhor chamou, o Senhor tem um propósito, meu irmão. Não se esconda de novo. Não se esconda de trás da malhada. Você foi chamado para ser rei. Eu sei que é difícil, mas o Rei dos Reis nos capacita. O Rei dos Reis tem a nossa vida nas mãos dele. Nós estamos escondidos em Cristo. Eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Eu estou quase acabando, mas eu quero contar para você. Eu perdi meu pai com 8 anos de idade. E eu morria de medo de sair de casa. Eu morria de medo de me afastar da minha mãe e dos meus irmãos. Uma vez eu lembro que eu me perdi na rua. E eu chorava desesperado. Até que uma mulher me viu chorando. Ela perguntou o que aconteceu. Eu me perdi. Aí ela me levou para casa. Mas eu não podia ficar sem ver a minha mãe às vezes. Me dava desespero. A minha mãe não podia ir viajar, fazer qualquer coisa. Às vezes ela foi cuidar de uma tia minha que estava doente. E eu entrei em desespero porque eu não conseguia ficar sem ela. E o dia que Deus falou para mim que eu ia sair da minha cidade, ia vir para outra cidade, para seguir uma carreira de físico, né? Na verdade, Deus tinha outros planos. Eu fiquei desesperado. E quando eu cheguei aqui, eu caí em depressão. Eu fiquei muito mal. E aí, Deus colocou os pastores na nossa vida. E eu aprendi a fazer parte de uma família de novo. Eu ganhei uma família aqui em São Carlos. Deus me adotou aqui. E quando eu saí de Ponta Grossa, Deus falou assim: lá em São Carlos, para onde você está indo, Deus vai levantar pais espirituais. E eu lembro que o primeiro mês que a gente estava aqui, os pastores chamaram a gente para comer junto na casa deles, passar o Dia das Mães com eles. Eu estava com a minha mãe lá em Ponta Grossa. Eles chamaram a gente para comer junto. E eu me senti ali muito bem. Quando eu cheguei em casa, na kit que eu morava, desabei a chorar, que eu estava mal ainda. Até que um dia, eu fui numa vigília na casa do pastor. E o papai me pegou de jeito. O Espírito Santo veio, de um jeito que só Ele sabe. E Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Eu nunca pensei em sair da barra da saia da minha mãe. Eu nunca pensei em sair da minha cidade. Deus me trouxe para São Carlos. Eu morria de medo de andar de avião. Deus já me levou a andar de avião algumas vezes. Eu morria de medo de ir para São Paulo. Deus me levou em São Paulo. Deus me fez andar lá e voltar em segurança. Eu jamais pensei que um dia eu ia sair do Brasil. Eu ganhei um passaporte. Eu ganhei o visto para os Estados Unidos do meu pai. Porque meu pai sabe os planos que tem para mim. Eu não sei, meu irmão. Por isso eu quero que você nessa noite pare de olhar para a tua vida com os teus olhos limitados. Porque Deus é que sabe os planos que Ele tem a teu respeito. E você não tem o direito de achar que você sabe o que fazer da tua vida. Porque Ele é o seu Pai. E se você deixou a tua vida nas mãos dEle, deixa Ele te levar para onde Ele quiser. Porque Ele é o melhor lugar. Amém? Você recebe isso no teu coração. Mude hoje. Hoje é o dia da tua resposta. Hoje é o dia de você falar: Deus, eu não sei como fazer, mas eu quero fazer. Eu quero liderar a minha casa. Eu quero fazer os meus filhos, a minha família ser diferente. Eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Não importa o que os meus olhos naturais veem. Não importa as minhas limitações. O que importa é aquilo que o Senhor falou a meu respeito. Amém? Aplauda o Senhor, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao nosso Pai. Amém? Ele é um Pai amoroso. Nós vamos estar tomando a ceia agora nesse momento.
Nós vamos estar tomando a ceia do Senhor. Vou estar lendo uma passagem para vocês. Mateus 26. Mateus 26. Jesus passando pela ceia. Nós vamos ler o versículo 26, 26 em diante. Jesus estava tomando a ceia com os discípulos, Judas ali já tinha traído Jesus, estava ali naquele processo, né, de traição. E o Judas ali come com Jesus, põe a boca no prato ali e tal. Jesus já está falando, esse aqui é o traidor e tal. Mas enquanto comiam, vem o verso 26. Tá? Então 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus, meu Pai. Amém? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, Jesus, ele toma a ceia ali com o Judas. O Judas já estava traindo Jesus ali no coração, já tinha feito algumas coisas erradas, né? E já tinha até aceitado a traição ali de moedas, mas estava ali com eles, comendo. E mesmo assim, Jesus podia ter falado assim: não, vou dar para todo mundo aqui, mas para Judas não. Judas, pode ir embora, que você é traidor. Mas não, ele estava ali, mesmo com aquele que era infiel. Então Deus sabe o nosso coração e sabe que a gente erra também. E mesmo assim Ele escolhe cear conosco. Amém? Ele sabe que eu tenho defeitos. Ele sabe que você tem defeitos. Ele sabe que eu posso ser um traidor ou você. E mesmo assim Ele ceia com a gente. Ele ama a gente. E enquanto eles estavam comendo, Jesus deu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Depois Ele toma o cálice, né, de vinho, dá graça a Deus, oferece a eles e fala: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Amém? Nós estávamos separados pelo pecado, mas através do sangue da cruz de Jesus, que Ele derramou na cruz, Ele perdoou os nossos pecados e hoje a gente pode ter acesso a Deus Pai. Amém? E graças a Deus que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, porque senão a gente não estava ligado novamente a Deus. A gente não poderia ter ligação a Deus, mas Jesus Cristo morreu por nós e hoje a gente pode ter essa ligação novamente com Deus. Então Ele perdoa os nossos pecados. Amém? Ele perdoa os seus pecados. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha pensado, ou imaginado, ou feito, realizado, Deus perdoa os seus pecados. A palavra do Senhor também diz, depois lá em 1 Coríntios, sobre a gente analisar a nossa vida perante o Senhor antes de tomar a ceia. Então analise a sua vida. Você tem vivido uma vida com Deus? Se não, se arrependa agora no nome de Jesus. Esse sangue é para a libertação dos nossos pecados. Então você se arrependa agora mesmo dos seus pecados. Você vai ter um tempo de oração aqui, que você vai pedir perdão para os seus pecados antes de tomar a ceia do Senhor. E você analisar a sua vida, se você conhece o que é ser parte da igreja, o que é ser parte do corpo de Cristo. Analise a sua vida antes. E uma coisa muito interessante que hoje eu e meu pai estávamos conversando essa semana, na verdade ontem, né? Que uma coisa bem interessante que fala assim: eu lhes digo que agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus Pai. Ou seja, Jesus, a partir daqui, Ele nunca mais tomou vinho. Mas Ele um dia vai tomar de novo. E esse dia vai ser quando Ele nos reunir com Ele lá no reino dos céus. Amém? Então a próxima ceia do Senhor vai ser com a gente. Amém? E interessante também que a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, um dia a gente vai cear com o Senhor lá nos céus, com Ele. Então a partir desse momento, lembre disso, o Senhor vai cear com a gente, mas Ele quer entrar no seu coração, entrar na sua vida. Se você não deixou Ele entrar no seu coração ainda, hoje é o dia. Amém? Então feche seus olhos.